Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Arthur Lima, professor de exatas lá no Estratégia com cursos, matemática, matemática financeira, raciocínio lógico e estatística. Sou também auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para conversar com você sobre um assunto que muita gente erra em prova, muita gente erra mesmo, que são os quantificadores em proposições lógicas, tá? Do que eu estou falando? Que maluquice que é essa? Eu estou falando daquelas proposições que usam aquelas expressões como todo, algum, nenhum, né? Para exemplificar, imagina que eu vire e fale para você, olha, nenhum brasileiro fala francês. Nenhum brasileiro fala francês. Essa é uma proposição quantificada. Tá? Poderia também falar todo brasileiro fala francês, poderia falar algum brasileiro fala francês, todas essas são proposições quantificadas e além disso você tem as negativas, né? Você pode ter assim, ó, algum brasileiro não fala francês, existe brasileiro que não fala francês, tudo bem? Então você tem uma série de possibilidades aí, e aí o pessoal se confunde todo quando a gente fala da negação dessas proposições quantificadas. Tá? Muita gente acha que a negação de todo brasileiro fala francês é nenhum brasileiro fala francês. Ou que a negação de nenhum brasileiro fala francês é que todo brasileiro fala francês. E o que eu quero mostrar aqui para você de uma vez por todas, para você não errar nunca mais, é que isso não acontece, isso não é verdade. Tá? A negação de todo não é nenhum, a negação de nenhum não é todo. E você não vai errar mais isso. Tá? É o seguinte, se eu falo, vamos bem no sentido, tá? Vamos tentar trabalhar bem em cima do sentido. Se eu falar para você assim, ó, todo brasileiro fala francês. Eu estou querendo dizer para você, então, que todas as pessoas desse conjunto dos brasileiros falam francês. Para você negar o que eu falo, para você negar a minha proposição, no caso, você vai responder na sua cabeça uma perguntinha. Anota essa perguntinha aí, que é a perguntinha que você vai responder. O que é o mínimo que eu preciso fazer para provar que essa frase é uma mentira? O que é o mínimo que eu preciso fazer para provar que essa frase é uma mentira? Simples assim, você vai responder essa pergunta. Olha, o Arthur falou para mim que todo brasileiro fala francês. O que é o mínimo que eu tenho que fazer para mostrar que ele está errado? Eu preciso olhar todos os brasileiros e dizer, ó, mentira, nenhum brasileiro fala francês? Será que eu preciso fazer isso? Ou será que basta eu olhar, ó, mentira, tem um fulano aqui, tem uma pessoa que eu conheço aqui que não fala francês? Qual das duas você acha que é a correta? É a segunda, né? Basta você encontrar algum brasileiro que não fale francês, não é isso? Então se eu falo para você, olha, todo brasileiro fala francês, você vai negar dizendo o quê? Algum brasileiro não fala francês. Existe brasileiro que não fala francês. Pelo menos um brasileiro não fala francês. Todos esses casos que eu disse agora são formas de negar todo brasileiro fala francês. E o contrário? E se eu falar para você, olha, nenhum brasileiro fala francês. Eu virei para você e disse, nenhum brasileiro fala francês. O que você vai fazer para você negar? Você vai pensar na mesma perguntinha, né? O que você tem que responder? Olha, eu tenho que responder aquela perguntinha. O que é o mínimo que eu tenho que fazer para provar que essa frase é uma mentira? Se a frase dada é nenhum brasileiro fala francês, você vai negar isso dizendo o quê? Você, olha, peraí, nenhum brasileiro fala francês? Se eu encontrar um brasileiro aqui que fala francês, eu já desmenti a frase, não é isso? Se eu pegar, ó, não, mentira, isso aí é mentira, essa história de que nenhum brasileiro fala francês, porque eu conheço uma pessoa que é brasileira e que fala francês. Então, como é que você nega? Nenhum brasileiro fala francês, você nega dizendo algum brasileiro fala francês. Pelo menos um brasileiro fala francês. Existe brasileiro que fala francês. É assim que você nega a sua proposição original. Nenhum brasileiro fala francês. Tudo bem? Beleza. E aí vem a última pergunta que o pessoal faz. Olha, não, então, olha só. Por que eu não posso negar que todo brasileiro fala francês? Por que eu não posso negar dizendo que nenhum brasileiro fala francês? Vamos entender isso melhor? Você pode, essa frase, uma não é negação da outra, por quê? É o seguinte, pessoal, você tem que lembrar do conceito de negação. Quando você está estudando raciocínio lógico, lógica de proposições,
Negação de uma proposição lógica, se você tem uma proposição a sua negação, que geralmente a gente usa um til na frente, né, não há, a negação de uma proposição lógica é uma outra proposição que tem valor lógico oposto sempre. Valor lógico oposto sempre. Anota isso aí. A negação de uma proposição A é uma proposição não A que tem valor lógico oposto sempre. As tabelas verdades da proposição original e da negação têm que ser sempre opostas. Nunca pode acontecer das duas serem verdadeiras ou das duas serem falsas ao mesmo tempo. Se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se a primeira é falsa, a segunda tem que ser verdadeira, tá? E é esse que é o problema. Quando você pega, trabalha essas duas proposições, todo brasileiro fala francês e nenhum brasileiro fala francês, vamos imaginar a situação real, né? Se você olhar o nosso país, você sabe que algumas pessoas aqui realmente falam francês e você sabe que tem outras que não falam francês. Então, qual o valor lógico das duas proposições? Todo brasileiro fala francês. Qual o valor lógico disso? É falso, porque nós sabemos que alguns brasileiros não falam francês. E qual é o valor lógico de nenhum brasileiro fala francês? É falso também, porque nós sabemos que tem brasileiros que falam francês. Então repare que todo brasileiro fala francês e nenhum brasileiro fala francês, ficaram ambas falsas. Essas duas proposições ficaram falsas nessa situação que eu criei. Olha, se as duas ficaram falsas, significa que elas não são negação uma da outra. Se elas fossem negação uma da outra, não teria como uma ficar verdadeira e a outra falsa ao mesmo tempo, tá? Então, guarda de uma vez por todas que todo não é a negação de nenhum, nenhum não é a negação de todo, beleza? Maravilha, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse nosso vídeo. Se você gostou, lembra de clicar aí no curtir, deixa esse feedback aí pra mim, tá? Deixa algum comentário aí pra eu saber o que você achou, se você quer que eu faça vídeo sobre outras coisas, pra eu saber, pra gente ir interagindo. Eu tô sempre de olho aqui nos comentários, beleza? E além disso, não se esquece de se inscrever aí no meu canal, tá? Clica aí no botãozinho de se inscreve aí no meu canal para você continuar acompanhando. Eu vou gravar muitos e muitos vídeos sobre os assuntos que eu vejo que os meus alunos têm mais dificuldade e vou trazer aqui para você, beleza? Então, se inscreve aí e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!